para a gente conhecer e múltiplos motivos para divulgar. E a gente vai conversar e entender por quê, porque a gente está aqui com pessoas muito especiais. Tem o presidente do Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas, Luiz Antônio Costa. Uma boa tarde, Luiz Antônio. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Carolina. Obrigado por esse espaço que você nos abriu. A Carla de Melo Souza, que há 10 anos teve o diagnóstico. Carla, uma boa tarde para você. Boa tarde. O Saulo Braga é o fisioterapeuta, que também está aqui com a gente. Boa tarde, Saulo. Boa tarde. O Saulo fez uma pegadinha aqui com a gente. É que eu já o conhecia, mas quem não o conhecia ficou preocupado quando ele chegou. Ele chegou de cadeira de rodas. E aí, é nesse momento que a gente pensa, será que nossas instalações estão adaptadas para receber uma pessoa com deficiência, né? E nem sempre. E não por falta de vontade de receber, né, Saulo? Mas isso acontece em todo lugar, né? A dificuldade de um deficiente, ela é encontrada em qualquer lugar que ele vá, né? Eu quis trazer a cadeira, eu quis vir com a cadeira de rodas, primeiro porque é um grande símbolo da deficiência, da esclerose múltipla. E depois, além das explicações de tudo que nós vamos falar, eu vim com a cadeira para que a Carolina possa sentir, visualizar, e ela explica lá com as palavras delas, que são muito melhores, né? E aí, realmente, já na chegada, tem a escada. Aí viemos aqui entrando com a cadeira, para entrar no estúdio já não entra com a cadeira. E depois eu trouxe a cadeira para quem quiser sentar na cadeira, dar uma voltinha, é bom, cadeira de rodas é confortável. E aí diminui também todo aquele pensamento de que é sujo, é contagioso, ai que pecado sentar na cadeira de rodas, vai que Deus manda uma doença e você fica preso na cadeira algum dia, a gente escuta isso por aí e nada disso acontece. Eu sento e levanto de cadeira de rodas sempre que eu tenho vontade. E tá aí, depois se a Carolina quiser dar uma voltinha na cadeira, tá à vontade para ela experimentar. Eu topo o desafio. Já fiz aquele desafio do pessoal que tenta também fazer aquele trabalho sensorial com a gente, os cegos, né? E é uma experiência muito interessante da gente se colocar no lugar de um portador de algum tipo de deficiência. Amanhã é um dia que muitas pessoas poderão ter acesso, queria que o Luiz Antônio comentasse comigo sobre essa programação, a entender um pouco mais sobre o que é a esclerose múltipla. Quando se fala, parece que é uma doença de pessoa de idade. É só de pessoa de idade, Luiz Antônio? Não. A esclerose múltipla, é uma doença que, na verdade, ela está sendo divulgada não faz muito tempo. Tá, okay? Ela é uma coisa que, vamos falar assim, recentemente é que nós temos muito mais percepção em função das pesquisas, de tudo aquilo que envolve a medicina, que começa realmente a dar um pouco mais de atenção a esse tipo de doença. Eu acho que a gente pensa em esclerose, que a gente pensa em esclerosado, coisa de velhinho, né? E na realidade não. A esclerose múltipla é uma doença que dá-se início aos 20 anos de idade. É muito comum o diagnóstico logo no começo, assim, da juventude. Na época que você é adulto jovem, né? E é uma doença que não tem cura, então você vai ter que lidar com ela ao longo da vida, né? Carla, quando você chegou aqui, e se eu não te perguntasse, eu não saberia que você era uma portadora. A esclerose, ela tem isso, né? Mas o que você sente, o que você já passou, que a doença traz para a vida de uma pessoa? Primeiro, acho que a gente tem que falar um pouquinho o que é esclerose, né? Porque, assim, a esclerose, assim, imagina, quem não conhece, uma grande dor de garganta. Quando você tem uma dor de garganta, tem um processo inflamatório que você não consegue engolir, não é isso? A esclerose é uma coisa um pouco maior, né? Ele é um processo inflamatório, mas um processo inflamatório cerebral. Então, você tem pelo teu próprio organismo, você tem a mielina que você combate, você tenta destruir, o teu próprio organismo destrói essa mielina e cria um processo inflamatório. Uhum. E na região em que tem esse processo, você então começa a ter dificuldade da passagem do impulso e você tem um sintoma. Então, os sintomas podem ser mais variados. Você pode ter um formigamento, pode ter cãibra, pode ter dificuldade de segurar uma coisa pesada, dificuldade de andar, dificuldade na visão. Então, depende de onde
fica esse processo inflamatório. Isso, né? Deve dificultar também o diagnóstico. Isso, e essa é a grande questão que a gente está aqui, né? Porque a esclerose é uma doença muito difícil de diagnóstico. Muitas vezes o processo é longo, de ortopedista até chegar num neurologista que consiga fazer uma ressonância e o líquor para então definir a doença, né? Aí você pergunta da minha vida, né? Eu descobri também com um processo assim, eu tinha uma cãibra na mão direita e na perna esquerda, que é uma coisa que todo mundo pode ter, né? E eu fui atrás, e aí você faz milhões de exames, você vai para ortopedia, você vai para lá, você vai para cá, é assim, é uma corrida, até você chegar à conclusão que vai para um neuro, e o neuro então pede uma ressonância, e na ressonância aparecem então as lesões, que são características da doença desmielinizante. E aí até vem essa questão que todo mundo se questiona, assim, né? Se pergunta, na família já tinha casos? Não, isso não é hereditário, não é congênito, é uma doença que você desenvolve. Tem várias teorias, né? Na teoria da medicina chinesa, por exemplo, você teria um grande medo, e aí você desenvolveria. Vamos dizer que a gente seria um terreno fértil, e aí, por um momento de estresse da sua vida, você desenvolve a doença. É porque também imagino que na sua família e você também não tinha muita informação, né? Sobre a esclerose. Nenhuma. E é alguma coisa que você fica muito paralisada, né? Quando você tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura e que é progressiva e que você não sabe qual é o teu futuro. Né? Como é que você vai lidar com isso? Quando você diz para mim, olha, eu olho para você e não vejo que você tem esclerose. Não, na realidade, a esclerose muitas vezes a gente não vê, né? Mas você tem uma série de coisas. Eu tenho um formigamento 24 horas na perna, eu tenho uma queimação. Então, assim, eu tenho vários sintomas que não dá para ver. Mas é alguma coisa que você vai tendo que lidar. E, atualmente, existem vários remédios, né? Que fazem com que você não tenha, vamos dizer, dificulte a ter esse processo inflamatório, que são esses surtos, né? E espacem esses surtos. Então, quando você tem um surto, você realmente fica muito debilitada. Por exemplo, eu num surto meu, eu passei a andar de cadeira de roda, porque eu não conseguia... Em alguns momentos. Eu não conseguia controlar minha perna. Mas aí você toma cortisona numa dose alta, que é o famoso pulsoterapia, e aí você vai diminuindo esse processo inflamatório, vai recuperando, então, os movimentos, ou a visão, enfim, o sintoma que você estava com ele. A Carla que estava conversando, né, com a gente aqui é a Carla de Melo Souza, que é portadora e teve o diagnóstico há 10 anos. O Saulo Braga é fisioterapeuta. Saulo, eu queria perguntar justamente, você resumisse um pouco para a gente essa questão. É possível, então, viver com qualidade de vida após o diagnóstico? É possível. Na fase que está o surto, que é a fase que tem essa inflamação, é comum que a pessoa esteja passando por um momento da vida muito assim, tumultuado, desorganizado, aqui ela não sabe o que fazer direito, aí pede ajuda, não consegue, aí já fica com raiva, com medo e começa a misturar todo aquele monte de emoções e pum, surto. É o surto, ele é bem característico, bem que a gente conhece, a pessoa surtou. Então, o surto, ele serve também para a pessoa se acalmar. Ela vê que chegou num momento que ela tem que se organizar de novo, que ela vai ter que montar uma outra estratégia na vida dela, nas relações dela. Tem agora uma limitação física que não impede que a pessoa faça absolutamente nada na vida. Mas ela precisa se adaptar. Ela vai fazendo alguns arranjos aí na vida, mas assim, pode namorar, pode casar, pode engravidar. A criança não vai ter esclerose múltipla, porque a mãe ou o pai tem. Se espirrar, não passa. Não passa, pode namorar, não é contagioso. Pode fazer... O preconceito deve ser muito grande, né, Saulo? É grande. O deles mesmo. Quando eu peguei a cadeira no carro e sentei na cadeira, eles ficaram me olhando. O que você vai fazer com essa cadeira? Para que você vai levar essa cadeira? Ontem, não, deixa aí. Então, das próprias pessoas. A cadeira é terrível para o próprio portador. Símbolo muito Mas forte, portador, né? A cadeira é uma ameaça, né? Quando chega... Para qualquer um, é um símbolo muito forte. Quando chega uma pessoa com esclerose para fazer fisioterapia comigo, eu recomendo que frequente o grupo. Isso é importante, isso faz parte do tratamento. E a pessoa fala assim para mim, chego lá, eu vou ver gente de cadeira de roda, eu não quero ver, não quero nem ver.
O Saulo, ele consegue deixar, né, de maneira leve esse assunto, que quando chega o diagnóstico não deve ser fácil para ninguém. Luiz Antônio, que é o presidente do Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas, a gente acabou dispersando um pouquinho. Vamos falar dessa, que está acabando o nosso tempo, do serviço que a gente tem que deixar aqui. Tem um site para a pessoa procurar mais informações, está aqui ó, no próprio cartaz, né? diadaesclerosemultipla.com.br. O grupo tem telefones de contato aqui. Pode passar esses que estão aqui no cartaz? Pode passar? Pode. Aqui tem o 3241-6230, 3241-6230. Aí amanhã tem um evento, é isso? Tá. O Genk tem um e-mail, chama Genk Campinas, na verdade é emendado, gencampinas@gmail.com. É GEMC, Campinas, isso. Tá. Isso é um só C. Isso. Ok. E também tem o Facebook. Tem Genk. Genk, é. Genk. Se entrar no Facebook e colocar Genk, você vai entrar no blog, inclusive, do Genk. Bacana, que aí tem bastante informação, imagina. Tem, bastante. Aí tem amanhã, tem esse evento. Amanhã nós estaremos, o pessoal do Genk, desse grupo de esclerose múltipla Campinas, estará a partir das 11h30 no Largo da Catedral, divulgando e conscientizando a população sobre a doença. Como já foi dito, né? A mesma não... Todo mundo pode vir conversar com os portadores, não tem problema nenhum, porque não é uma doença, não é mental, não é contagiosa, não é hereditária e nem fatal. Tá certo. Ela é cuidadosa, tem que ter cuidados com ela. Aí a gente tem também no sábado... No sábado, às 3h. Nós estaremos realizando um evento anual nosso, que inclusive faz parte dessa... Vai ter uma palestra com o Dr. Leonardo de Deus, que é neurologista especialista, e o tema é Novas Perspectivas no Tratamento da Esclerose Múltipla. E vai ser... Em Campinas o pessoal deve conhecer, na paróquia Cristo Rei, no Jardim Chapadão, a partir das 15 horas no salão de festa. Esse vai ser o local do evento. Não, é importante que depois nós temos um lanche de confraternização. Depois nós temos Não tem só bate-papo. Não. Na verdade, é um evento de confraternização e de informação. E além dos portadores, isso é um convite para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Não é fechado para o grupo, é aberto, é para todas as pessoas. Lembrando que qualquer um pode ter esclerose múltipla em qualquer momento da vida. Inclusive, eu vou deixar um convite para você aí. Tá perfeito. Já estou aqui com o convite, o cartaz. A gente vai aproveitar para também divulgar aqui dentro da rádio, né? Isso. Como o Saulo estava comentando, pode acontecer com qualquer um em qualquer momento da vida. E não tem causa conhecida? É isso? Não se chegou a uma conclusão. Também não tem, né? Não tem. Quero agradecer a participação do Saulo Braga, fisioterapeuta. Saulo, obrigada, viu? Muito obrigado, Carolina. Gostei da CBN, agradecemos aí o interesse, a oportunidade. Isso é importante para muita gente. Tem muita gente que fica sofrendo quietinha em casa, passando mal, mas passando um inferno, porque acha que está abandonado, que está solitário. Não tá, tem o grupo, seja bem-vindo, frequente. É isso aí. Obrigada, Saulo. A Carla de Melo Souza, obrigada, viu, Carla? Obrigada a você, da gente poder falar um pouquinho que a esclerose, a gente vive com ela e vive bem com ela. A prova disso é a própria Carla. Obrigada, viu? E o presidente do Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas é o primeiro que não é um portador da doença, o que a gente acha muito interessante, né? A pessoa se dedicando a um assunto como esse. Luiz Antônio Costa. Mas realmente é muito gratificante a gente participar de um grupo desse. Obrigada, viu? Boa tarde para vocês, um bom trabalho aí. Muito obrigado, viu? São 2h56. CBN Total. Seu filho está preparado para o vestibular? No Colégio Progresso, a aprovação é